Olá, sejam bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like e vamos falar sobre o filme. Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Gotham, uma cidade que já nasceu sob o signo do caos. Sempre foi um palco perfeito para os heróis mais complexos e sombrios da nossa imaginação. Mas e se, por trás dos símbolos de esperança que Batman representa, estivesse uma verdade muito mais difícil de aceitar? E se, por uma série de eventos que parecem inevitáveis, o próprio peso das suas ações, suas escolhas e suas consequências acabassem por destruí-los? Essa é uma questão que desafia não só o universo do herói mascarado, mas também qualquer um de nós que já se perguntou até onde podemos ir em nome de um ideal. Até que ponto a nossa própria justiça pode se tornar uma armadilha. É aí que entra uma reflexão inquietante. E se o herói que conhecemos fosse, na verdade, sua própria ruína? Imagine uma Gotham mergulhada em uma escuridão quase palpável, onde a esperança parece ter sido substituída pelo medo e pela desilusão. Uma cidade que, após anos de batalhas e sacrifícios, agora se encontra à beira de um abismo, com suas rachaduras expostas sob uma luz tênue. Nesse cenário, o que acontece quando o símbolo de proteção desaparece? Quando o homem por trás da máscara decide sumir, deixando para trás um legado que parece estar condenado a se desintegrar? Essa ausência não é apenas uma questão de silêncio, mas de um vazio que consumir tudo o que foi construído. E é nesse silêncio que surgem duas figuras enigmáticas, carregadas de mistério e intenções ambíguas. Uma sedutora, que desliza entre as sombras com uma graça e um terror mascarado, cuja presença traz a promessa de destruição e mudança radical. Essas figuras que parecem opostas em aparência e método, acabam por reacender uma esperança esquecida, forçando o próprio Batman a reconsiderar seu auxílio e suas convicções. Essa história não é apenas sobre batalhas físicas ou confrontos épicos. É uma jornada pelo interior que um herói que, ao tentar se manter distante do caos, acaba se tornando dele.
o peso das ações muitas vezes invisíveis vai se acumulando, transformando-se em uma espécie de sentença silenciosa. As escolhas que parecem ser necessárias, os sacrifícios feitos em nome da justiça, podem, na verdade, estar preparando o terreno para uma destruição ainda maior. Uma destruição que pode engolir não só Gotham, mas também a própria alma do seu protetor. A narrativa que se desenrola é uma reflexão sobre limites, redenção e o verdadeiro significado de heroísmo. Até onde alguém é capaz de ir para proteger aquilo que ama? Quais sacrifícios se tornam injustificáveis e quais ações, por mais perguntas ou por mais sombrias que sejam, podem ser necessárias para preservar a esperança? São essas perguntas que permeiam cada cena, cada decisão e cada desafio o espectador a considerar tudo o que achava que sabia sobre o herói que habitava nossas histórias. Ao mesmo tempo, essa história nos confronta com a ideia de que, muitas vezes, o maior inimigo pode estar dentro de nós, que nossas próprias ações, nossas falhas e nossas dúvidas podem se transformar em obstáculos invisíveis que nos impedem de avançar. E que, na busca por redenção, é preciso coragem para enfrentar não só o mundo exterior, mas também os fantasmas internos que insistem em nos assombrar. Assim, essa narrativa nos convida a refletir sobre a complexidade do ser humano, sobre os limites do sacrifício e sobre a verdadeira essência do herói. Até onde uma pessoa é capaz de ir para salvar seu legado e, mais importante, sua alma. Como lidar com a sombra que carregamos, sabendo que ela pode tanto proteger quanto destruir tudo que construímos? Essas são as perguntas que permanecem no ar, como um eco distante de uma Gotham que nunca deixa de lutar contra seus próprios. E, neste turbilhão de emoções, de ação e de reflexão, que realmente define um herói e sua capacidade de enfrentar não só os inimigos externos, mas também as batalhas internas que, muitas vezes, são as mais difíceis de vencer. Ao refletir sobre a trajetória de um herói que se perde no próprio peso de suas ações, é fundamental reconhecer como a narrativa do sacrifício pode se transformar em uma armadilha psicológica. Muitas vezes, a busca por justiça e redenção se acompanha de uma narrativa internalizada de culpa, onde a linha entre proteger e destruir se torna indistinguível. Russheim, por exemplo, ao assumir sozinho a responsabilidade por seus atos, acaba por internalizar uma carga emocional que pode corroer sua estabilidade mental. Essa sobrecarga emocional, muitas vezes invisível aos olhos externos, cria uma espécie de resistência invisível contra a possibilidade de recuperação. Nesse contexto, o próprio herói passa a ser seu maior inimigo, pois a autoimposição de culpa pode alimentá-lo na direção de um isolamento quase absoluto, onde o medo de errar ou de fracassar se transforma em uma prisão silenciosa. Só um tempinho, galera.
demais. É importante considerar como esse peso emocional influencia as decisões futuras. Quando uma pessoa carrega uma culpa tão profunda, ela pode se tornar incapaz de distinguir entre o que é necessário e o que é o, levando a ações que, embora motivadas por um desejo de redenção, acabam por agravar seu estado de isolamento e desespero. Lucy, ao se afastar de Gotham, não apenas abandona sua responsabilidade, mas também se distancia de qualquer possibilidade de cura emocional e de reconectar-se com suas próprias razões de lutar. Essa escolha de silêncio de autoexílio, embora pareça uma estratégia de autopreservação, na verdade pode se transformar na maior ao seu próprio equilíbrio psicológico. É como uma árvore que, ao proteger seus galhos mais frágeis, acaba por se privar do suporte necessário para resistir a tempestades. Assim, o afastamento, embora pareça uma forma de proteção, muitas vezes intensifica a vulnerabilidade, tornando o herói ainda mais suscetível ao peso de suas próprias ações. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. Para além do impacto individual, há também uma dimensão social que merece atenção, quando um símbolo de esperança como Batman desaparece. A sociedade de Gotham se vê diante de uma espécie de vazio de liderança moral. A ausência do herói revela as fragilidades de uma comunidade que, por muito tempo, depositou suas expectativas e sonhos em uma figura de força quase mítica. Nesse cenário, o caos não surge do nada, mas é uma sequência direta da falta de alguém que, mesmo com suas imperfeições, pudesse canalizar a esperança e a resistência. A ausência do herói é, na verdade, uma oportunidade para que outros atores sociais possam emergir. Sejam eles figuras de liderança, grupos de resistência ou até mesmo criminosos que aproveitam o vácuo do poder. Essa dinâmica evidência pode, como o desaparecimento de uma figura de referência, não apenas deixa uma lacuna emocional, mas também cria um efeito dominó que pode transformar uma cidade em um campo de batalha de interesses conflitantes. Outro aspecto que se revela nesse cenário é a complexidade do que significa realmente ser um herói. Muitas vezes, a narrativa tradicional associa o heroísmo a ações grandiosas, feitos visíveis, batalhas físicas ou vitórias espetaculares. No entanto, essa história revela uma face mais profunda. O heroísmo também reside na capacidade de confrontar o próprio interior, de aceitar as próprias limitações, de lidar com as consequências de escolhas difíceis. Nesse sentido, a verdadeira força do herói não está apenas em sua resistência física ou no seu talento para o combate, mas na sua coragem emocional de seguir lutando mesmo quando tudo parece perdido. Essa coragem de enfrentar a própria sombra, de admitir vulnerabilidade, de buscar redenção, e talvez o maior ato de bravura que um herói pode realizar, porque, ao fazer isso, ele redefine o que é ser um verdadeiro protetor, alguém que, mais do que combater um mal externo, enfrenta-os
internos com a mesma determinação. Por fim, ao refletirmos sobre essa narrativa, percebemos que ela também serve como um espelho para nossas próprias vidas. Cada um de nós carrega uma espécie de máscara, uma persona que usamos para enfrentar adversidades diárias. E assim, como Bruce Hain, podemos nos desesperar com momentos de crise emocional, momentos em que o peso de nossas ações parece insuportável. A questão que fica é até que ponto estamos dispostos a encarar nossas próprias sombras? Estamos preparados para aceitar que, às vezes, o maior heroísmo reside na coragem de admitir nossas falhas, de buscar ajuda e de seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar? Só um tempinho, galera.
Essa é a verdadeira lição que essa história nos oferece, que o heroísmo não é uma condição eterna, mas uma jornada contínua de autoconhecimento, de enfrentamento interno e de renovação. E, ao refletirmos sobre isso, podemos perceber que, no fundo, todos somos chamados a lutar contra nossos próprios, com a esperança de que, mesmo na derrota, sempre há uma chance de recomeçar. Quando refletirmos sobre o impacto de uma decisão que aparentemente pareça ser apenas uma questão de moralidade ou estratégia, muitas vezes subestimamos o efeito dominó que ela provoca na psique que quem a toma. Um exemplo claro disso é a ideia de que o silêncio, em certos momentos, pode ser mais destrutivo do que uma ação direta. Imagine alguém que, por meio ou por conveniência, opta por não confrontar uma verdade dolorosa. Essa omissão, por menos que pareça, acaba criando uma espécie de peso invisível que se acumula na alma, corroendo a confiança em si mesmo e alimentando uma sensação de impotência. Ora, essa invisibilidade emocional muitas vezes é mais devastadora do que qualquer eterno, pois trabalha silenciosamente na formação de uma narrativa interna de fracasso ou desespero, desamparo. Assim, o silêncio pode se tornar uma prisão que impede o crescimento, mesmo quando o indivíduo tem todas as condições de avançar. Outro aspecto que merece atenção é a forma como a autoimagem de si molda diante de escolhas difíceis. Alguém enfrenta uma crise moral, a sua percepção de si mesmo passa por uma transformação radical. Para alguns, essa situação pode representar uma oportunidade de reafirmar valores e reafirmar sua integridade, mesmo que isso exija sacrifícios profundos. Para outros, a mesma crise pode se transformar numa aberta que corrói a autoestima, alimentando dúvidas e inseguranças. Essa dualidade revela que, muitas vezes, não é apenas a decisão em si que determina o resultado emocional, mas a maneira como a pessoa interpreta esse momento. Se ela consegue enxergar na adversidade uma chance de crescimento, ela se fortalece. Se, ao contrário, se deixa consumir pelo medo e pela culpa, ela entra numa espiral de autodestruição. Portanto, a percepção de si mesma é uma poderosa, capaz de transformar tragédias pessoais em jornais de reconstrução ou de ruína definitiva. Além disso, há uma dimensão de complexidade na relação entre responsabilidade e autonomia. Quando alguém decide agir de uma maneira ou de outra, essa decisão não ocorre no vazio. Cada escolha é influenciada por fatores históricos, culturais, familiares e até mesmo por padrões inconscientes que moldam nossa compreensão de certo e errado. Só um tempinho, galera.
Nesse sentido, é importante reconhecer que a culpa muitas vezes não é resultado em uma falha individual isolada, mas de uma teia de influências que nos condicionam a certos comportamentos. Por exemplo, uma pessoa que cresce em um ambiente onde a repressão emocional é norma pode, ao enfrentar uma crise, agir de forma impulsiva ou negligente sem perceber a origem dessas atitudes. Nesse caso, a responsabilidade se torna um conceito mais amplo, que exige empatia e compreensão. Ao invés de julgamento simplista, assim, reflexão sobre nossas ações deve incluir uma análise mais profunda das raízes que moldaram nossas escolhas, permitindo uma compreensão mais compassiva de nossos limites e erros. Outro ponto, ainda mais sutil, diz respeito à influência do passado na reconstrução do presente. Frequentemente, carregamos não resolvidas, memórias que parecem pequenas na superfície, mas que, na hora de uma decisão difícil, podem emergir como obstáculos invisíveis. Essas marcas, que muitas vezes foram criadas na infância ou durante períodos de vulnerabilidade, funcionam como âncoras que nos puxam de volta a comportamentos antigos. Mesmo quando tentamos seguir por um caminho diferente, considerar essa influência é fundamental ao pensar na trajetória de um herói que se vê à beira do colapso. A sua resistência não depende apenas da força física ou da coragem momentânea, mas também de uma batalha interna contra essas memórias enraizadas. Para quem deseja realmente se transformar, é preciso confrontar esse passado, não com rancor, mas com compreensão, permitindo que ele perca o seu poder de determinar o presente. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. Por fim, é importante perceber que a maturidade emocional não é uma conquista definitiva, mas um processo contínuo de autoconhecimento e adaptação. Cada crise, cada decisão difícil, funciona como uma espécie de espelho que reflete nossos valores mais profundos, nossos medos mais escondidos e nossos desejos mais nobres. Ao enfrentar esse espelho, o indivíduo tem a oportunidade de se reinventar, de repensar suas prioridades e de reconstruir sua narrativa interna. Nesse percurso, a verdadeira força não reside na ausência de dúvidas, mas na capacidade de continuar caminhando mesmo com elas. Essa é uma lição que se aplica a qualquer história de heroísmo. Reconhecer que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas parte integrante do crescimento humano. Assim, ao olharmos para nossos próprios limites, podemos perceber que a verdadeira coragem está em aceitar que, às vezes, o maior ato de bravura é simplesmente continuar tentando, mesmo quando tudo parece desabar ao nosso redor.
porque, no fundo, toda essa jornada é uma afirmação de que, independentemente das tempestades internas ou externas, a nossa maior força está na disposição de continuar, de aprender, de transformar e de, sobretudo, permanecer fiel a quem somos de verdade. A prática verdadeira começa agora, quando deixamos de nos esconder nas desculpas e no medo de desconhecido. Quando olharmos para dentro com atenção e respeito, reconhecendo que cada imperfeição é uma oportunidade de crescimento. E, nesse reconhecimento, encontramos não só o sentido de uma vida mais autêntica, mas também a coragem de seguir, de recomeçar, de estabelecer uma relação mais amorosa e responsável por nós mesmos. A jornada do autoconhecimento não é um destino, mas uma constante celebração do que significa ser humano. Complexo e imperfeito, em transformação e, acima de tudo, capaz de despertar para a beleza de uma vida presente, plena e verdadeira. E é nesse despertar que reside a maior liberdade, a de ser, de aprender e de evoluir sempre. E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe seu like. E você que já se inscreveu, seja bem-vindo e até mais.